O objetivo da aula de hoje é falar sobre tabelas. Tabela é uma das estruturas mais importantes da linguagem HTML. Inclusive, até a última versão da HTML, a versão 4, a tabela era uma forma que a gente tinha de posicionar livremente os elementos dentro de uma página. Era a melhor forma de posicionar esses elementos, era bastante utilizado para isso. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a definição de uma tabela, sobre como a gente cria uma tabela, sobre os atributos que a gente pode definir para essa tabela e vai ver também sobre como a gente pode definir cor de fundo ou imagem de fundo para uma tabela. Bom, acredito que todo mundo tenha a noção de tabela do senso comum. Quer dizer, o que é uma tabela? Quando você precisa organizar a informação e você vai dispor essa informação na forma de linhas e colunas. No caso em HTML é a mesma coisa. A tabela é uma forma de a gente organizar uma informação nessa forma de linhas e colunas. Então, quando a gente for definir uma tabela, a primeira coisa que a gente definiu a linguagem HTML, a primeira coisa que teve que pensar foi o seguinte: como é que eu vou definir essa tabela? De cara, eu posso pensar em duas maneiras possíveis. Eu posso descrever minha tabela linha a linha e depois vou descrevendo o conteúdo de cada linha, ou posso escrever coluna a coluna. No caso do HTML, optou-se por fazer a descrição linha a linha. Para cada linha, a informação de cada coluna é organizada numa coisa que a gente chama de célula. Quer dizer, cada pedaço de coluna que faz parte de uma linha, a gente chama uma célula. Pensando de outra maneira, a célula, ela na verdade é uma interseção entre a linha e a coluna da tabela. Visto isso, dessas definições, a gente já pode falar de como a gente vai usar em HTML para definir uma tabela. A gente tem aqui, como a gente pode ver aqui, a tag table, que vai delimitar todos os passos da tabela. Quer dizer, todo o conteúdo da tabela vai estar contido dentro dessa tag table. Como eu estava falando na transparência anterior, uma tabela ele é descrita linha a linha, e para cada linha eu vou descrevendo o conteúdo dessa linha por células, ou seja, cada pedaço de coluna que eu tenho dentro dessa linha. Então, dentro da tag table, eu vou ter um conjunto de tags tr. Cada tag tr representa uma linha. A gente está vendo aqui a tag tr, cada tag dessa vai representar uma linha. Dentro das tags tr, eu vou ter então a descrição de cada célula dessa linha. Para definir uma célula, eu tenho dois tipos de tag, a tag td e a tag th. Elas basicamente servem para a mesma coisa, com uma pequena diferença. Todo mundo já viu uma tabela. Muitas vezes, quando a gente vai dispor essa informação, a gente tem uma necessidade se a gente vai criar uma série de colunas, a gente tem uma necessidade de explicar o que cada coluna dessa representa. Ou, para cada linha, a gente vai querer explicar o que cada linha representa. Convencionou-se, mas não necessariamente a gente precisa fazer assim, que muitas vezes você usa a primeira linha da tabela como uma legenda do que cada coluna vai representar. Ou a primeira coluna como uma legenda de que cada linha representa. Então é comum que a primeira célula de cada coluna, ela seja uma explicação do que é aquela coluna. Quando a gente faz isso, a gente pode ter a intenção de dar um destaque especial a ela. Então a tag th ela é feita para criar essas células especiais que seriam a descrição daquela coluna ou daquela linha. Ela é totalmente igual a td, à exceção de duas coisas. Ela já induz uma formatação ao conteúdo daquela célula. Quer dizer, se eu colocar um texto ali dentro, a tag th vai fazer que esse texto vá para negrito e fique centralizado automaticamente dentro da célula. A tag td não, ela deixa totalmente livre. Se eu quiser colocar alguma formatação no que eu estiver colocando ali dentro, eu tenho que dizer explicitamente o que eu quero. Na th não, na th ele já tem essa formatação implícita. Dentro da tag table, então a gente ainda tem mais uma outra tag, que é a tag caption. A tag caption, ela serve para a seguinte coisa: muitas vezes a gente pode ter o interesse de dar uma explicação da tabela como um todo, ter uma legenda da tabela como um todo. Então a gente usa essa tag caption. A vantagem de ter isso dentro da tabela e não como um texto separado é que, se eu aplicar, por exemplo, se eu colocar a minha tabela centralizada em relação à página, o caption automaticamente já está centralizado. Eu não preciso me preocupar em centralizar o caption,
o texto do caption também. Ele já vai estar centralizado junto com a tabela. Para compreender melhor isso, vamos ver aqui um exemplo. Então, vocês devem ter aberto aí o primeiro exemplo, e a gente está vendo aqui no lado direito aqui da janela do navegador uma tabela. Exatamente como a gente espera que seja uma tabela. Quer dizer, informações organizadas na forma de linhas e colunas. Na primeira linha da tabela e na primeira coluna da tabela, eu coloquei tags TDs, coloquei tags THs, que é justamente para dar aquela formatação adicional. Então a gente pode reparar que a primeira linha e a primeira coluna, elas já estão em negrito e, como a gente pode ver também, elas estão centralizadas. Quer dizer, principalmente a coluna, a gente está vendo que ela está centralizada porque a largura do conteúdo das colunas abaixo é maior do que da primeira célula da coluna. Se a gente for olhar aqui o código fonte, então, a gente vai observar uma tag table. Eu ali já defini alguns atributos que, por enquanto, a gente não conhece ainda, mas quando vocês for logo a seguir, na próxima transparência, você vai começar a falar desses atributos. Se a gente for ver entre o table e o barra table, a gente vai poder contar 3 tags TR. Justamente, a nossa tabela tem 3 linhas, eu vou ter 3 tags TR dentro da minha table. Dentro de cada TR, eu vou contar 4 tags TH ou TD. Isso significa exatamente isso. A minha tabela vai ter 4 colunas. Então, para cada linha, eu vou ter que definir 4 células, que é o conteúdo de cada coluna dentro daquela linha. Então, a gente vai ver mais adiante que nem sempre isso é verdade. Mas, a princípio, o que acontece? Se eu tenho uma tabela de 3 linhas e 4 colunas, eu vou ter 3 tags TR, sendo que em cada TR dessa eu vou ter 4 tags TH ou TD. Se eu tivesse uma tabela de 5 linhas e 3 colunas, eu teria 5 tags TR e dentro de cada TR dessa eu teria 3 tags TH ou TD. A gente pode observar também aqui, ali dentro da tag table, eu coloquei o caption, que vai fazer com que apareça aquela legenda acima da minha tabela, conforme a gente pode ver no exemplo. Bom, vamos começar a falar então dos primeiros atributos das tags da tabela. Vamos começar então pela tag table. Quer dizer, eu tenho atributos que valem especificamente para a tag table. Tenho atributos que valem para a tag TR, tenho atributos que valem para a tag TD e TH, e a gente vai ver no final que tem atributos que valem para todas as tags também. No caso da tag table, os 2 primeiros atributos que a gente vai ver é o atributo border e o atributo width. O border serve para a gente definir a largura da borda da tabela. A gente viu, quer dizer, a tabela do exemplo anterior, que é uma tabela tradicional. Quer dizer, a gente delimitou nossas linhas e colunas com linhas quer dizer, visuais. Quer dizer, a gente tem visualmente linhas delimitando a nossa tabela de linhas e colunas. E a gente tem uma moldura em volta dessa tabela, que vai delimitar a área dessa tabela. A largura dessa moldura, se a gente não disser nada, ela tem uma largura padrão. Mas a gente pode especificar essa largura utilizando o atributo border. Nesse exemplo aqui, no momento que a gente abriu o exemplo, a gente já está vendo o seguinte. Inicialmente, eu estou vendo ali em cima 3 retângulos com aparência de botões que talvez de cara a gente não possa imaginar, mas aquilo na verdade são tabelas também. Aqui embaixo eu estou encontrando aqui 5 imagens, 5 figuras aqui. A princípio a gente pode olhar para aquilo e parecer o seguinte, peraí, mas ali não tem uma tabela. Mas de fato tem. Quer dizer, o HTML na sua versão original, eu não teria como posicionar 5 imagens sem ter uma outra estrutura para dizer como essas imagens estariam posicionadas. Repara que elas estão colocadas ali de uma maneira que elas estão dispostas na forma de um V. Quer dizer, elas são 5 imagens ali na forma de um V. Se eu colocar 5 tags MG ali, eles não vão
assumir essa forma nunca. Eu tenho que ter alguma coisa ali que me induza a eu dizer para o meu documento que aquelas imagens vão estar dispostas da maneira como eu vou querer. Então, embora a gente aparentemente não veja uma tabela ali, mas ela existe. Só que no caso aqui, é uma tabela sem borda. Então, o que permite que aquelas imagens pareçam que sejam soltas aqui no fundo. Mas, na verdade, tem uma tabela. Vamos olhar o código-fonte. Nesse exemplo, especificamente, a gente vai olhar o código-fonte selecionando aqui o View esse menu onde a gente consegue ver o código-fonte aqui. Então, se você for abrir o código-fonte, logo no início do nosso documento, a gente tem aqui um comentário escrito menu utilizando tabela sem borda e borda igual a 5. Então, esses primeiros 3 botõezinhos ali em cima é uma forma da gente ver o seguinte, uma das utilidades da tabela. Mesmo que eu não saiba, por exemplo, usar um editor gráfico para criar uma imagem de um botão, desenhar um botão, utilizando tabelas, eu posso simular botões, como a gente fez, como está sendo feito nesse exemplo. Primeiramente, a gente tem aqui uma tag table com uma linha só e 3 colunas. Então, se vocês forem olhar o exemplo, vocês estão vendo, tem uma tag table, entre esse table e o barra table, a gente vai ter aqui uma tag tr apenas. Então, essa tabela de uma linha só. Dentro dessa tag tr, eu tenho 3 tags tds. E, a surpresa, dentro da tag td, eu tenho uma outra table. Dentro de cada uma dessas tags td, eu tenho novas tables. O conteúdo da tag td, ela pode ser qualquer coisa que eu coloco na linguagem HTML, inclusive outras tables, outras tabelas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Na tabela de fora, dentro da tag table, eu só estou definindo aquele atributo align, que a gente não viu ainda, a gente vai ver numa transparência a seguir, mas eu não defini mais nenhum outro atributo. E o que aconteceu é que essa tabela de fora não está com borda. Então, o padrão de uma tabela é não ter borda. Quando a gente quer que uma borda apareça, a gente tem que usar esse atributo border, como estão nessas tabelas que estão dentro do TD. Então, cada TD tem a sua table. Nessa table, eu posso dizer que cada uma delas tem border igual a 5. Então, eu estou criando tabelas também de uma linha com uma coluna e definindo uma borda mais larga. E essa borda vai dar esse aspecto, quer dizer, como a borda da tabela no HTML, ela é sombreada. A gente pode ver a parte de cima, ela é mais clara que a parte de baixo, que é como se eu tivesse uma luz vindo de cima para baixo, que é o que dá efeito de um botão tridimensional. Quer dizer, como se eu tivesse uma luz, se tivesse um botão que sobressaísse da tela. Então, eu estou vendo, a borda da tabela me dá esse efeito, que eu posso usar como se fosse um botão. Então, ali dentro da tabela eu tenho, cada tag TD tem uma table. Nessas tables, eu também tenho uma tag tr só, com uma tag td dentro delas. E ali dentro da tag td eu tenho um link. Quer dizer, então, o conteúdo do td pode ser qualquer uma tag que a gente conheça da linguagem HTML, inclusive links. Uma outra coisa que eu não falei, mas ainda está em tempo de falar, que é o seguinte: toda informação útil para a gente colocar dentro de uma tabela, ela tem que estar dentro de uma tag td ou de uma tag th. O que acontece se eu colocar entre o tr e o td, ou entre o barra td e o barra tr, ou entre o table e um tr? O que vai acontecer é o seguinte: o navegador ele vai desenhar a minha tabela com as coisas que eu coloquei dentro do td, e essa informação que eu coloquei fora do td, ela vai aparecer fora da tabela. Então, se eu quero que uma coisa apareça dentro da tabela, ela tem que estar dentro de uma célula. Tudo que vai aparecer numa tabela tem que estar dentro de uma célula. Então, a primeira tabela aqui do nosso exemplo é uma sugestão assim, de uma maneira que a gente tem como fazer um menu utilizando botões, mesmo sem saber desenhar um botão. A segunda tabela também é uma outra forma de utilizar a tabela, que não é a forma tradicional que a gente imaginaria de uma tabela.
Se eu for olhar aqui a próxima tag table, eu vou ver que novamente eu não usei o atributo border. Quer dizer, eu não usando o atributo border na tag table, o que acontece é que a tabela aparece sem borda. Então, mas no caso aqui é exatamente o que eu quero. Se eu for olhar, eu vou ver que eu tenho 3 tags TR. Então eu tenho uma tabela de 3 linhas. Cada tag TR vai ter, por sua vez, dentro dela, 5 tags TD. Então eu tenho uma tabela de 3 linhas por 5 colunas. Que é o que eu quero para ter essa disposição aqui. Se a gente for olhar ali, eu tenho, na verdade, na primeira linha, logo de cara vai aparecer uma imagem. Então, eu olhando aqui no meu exemplo, eu vou ver que o primeiro TD da minha tabela tem dentro dele uma tag IMG. Então, ele está ali, na primeira célula tem uma imagem. Na segunda, terceira e na quarta, elas são vazias, eu tenho células vazias. E a quinta célula tem novamente uma tag IMG. Isso vai fazer com que o seguinte, quando eu estou desenhando, quando o navegador desenha minha tabela, ele vai tentar posicionar todas as colunas. Quer dizer, cada uma delas vai ter uma largura, cada coluna vai ter uma largura. Essas células que estão vazias, elas vão ter uma largura também. Que no caso do meu documento aqui, da minha página, eu estou vendo como um espaçamento. Quer dizer, então, eu usei isso para dar esse espaçamento entre a primeira imagem e a última imagem. Na segunda linha, eu novamente tenho 5 tags TDs. A primeira está vazia, a segunda ocupada com uma tag MG, a terceira vazia, a quarta ocupada e a quinta vazia. Quer dizer, então, a primeira estava vazia, mesmo assim, o HTML, uma ideia de uma tabela é o seguinte, cada coluna, a segunda célula de uma tabela, ou a segunda célula da segunda linha da tabela, ela vai estar posicionada exatamente abaixo da segunda célula da primeira linha. A segunda célula da terceira linha vai estar posicionada exatamente abaixo da segunda célula da segunda linha. Então o que ele vai fazer é o seguinte, eu ocupei só a segunda célula da segunda linha. Ela vai estar posicionada exatamente embaixo da segunda célula da primeira linha. Ou seja, deslocado à direita em relação à imagem que está acima. E na terceira, quer dizer, eu fui criando dentro dessa tabela imagens alternadas. É claro, isso aqui é o meu exemplo. Você pode fazer o posicionamento que você desejar. Quer dizer, a ideia é que, escolhendo a célula dentro da tabela onde você vai posicionar a sua imagem ou o seu texto, você está escolhendo a posição que ele vai ficar dentro da sua página. Então, não mostrando a borda, o usuário que está vendo a página ele não tem como saber que tem uma tabela ali. Mas ele vai ter o efeito de posicionamento que a tabela dá. O terceiro exemplo aqui, de tabela, é uma tabela tradicional, com a borda de largura 1. Nesse caso aqui, se eu for olhar aqui o código-fonte, olhando aqui para o código-fonte, eu vou ver o seguinte, essa tag table agora tem o atributo border, só que eu não defini valor nenhum a ele, eu simplesmente botei table border. Quer dizer, quando eu faço table border, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar a minha tabela e vai usar a largura padrão. Nem sempre é isso que eu quero, mas muitas vezes simplesmente eu quero que a borda apareça. No último exemplo, eu fiz aqui novamente uma tabela de uma linha com uma coluna e coloquei uma imagem no interior dessa tabela. A ideia daqui era o seguinte, eu quis criar uma moldura para a minha imagem. Então eu tenho a imagem aqui de um elefante e eu quis criar uma moldura para essa imagem. Então eu defini um border igual a 15. Se a gente for olhar o código-fonte, a gente vai ver um table aqui, border igual a 15. Então, o atributo border tem 3 opções possíveis. Ou eu não coloco o atributo, a minha tabela vai vir sem borda, ou eu coloco simplesmente o atributo border, ele vai aparecer com a largura padrão, ou eu posso definir um valor, então border igual a valor, e ele vai aparecer aqui com valor. Então nesse caso aqui, eu coloquei minha imagem totalmente
aproveitei a borda da tabela como se fosse uma moldura da minha imagem e dá aquele aspecto de 3D com a iluminação de cima e a sombra por baixo. O outro atributo que a gente está vendo aqui da Tag Table é o atributo de largura da tabela. Se a gente vai ver esse exemplo, é o seguinte: quer dizer, o que acontece na hora que eu vou definir a largura da minha tabela? A tabela, ela vai ficar com se eu não disser nada a respeito da largura da tabela, ela vai ficar com o tamanho necessário para exibir o conteúdo dessa tabela. Então, eu coloquei aqui primeiro uma tabela, onde eu não dou nenhuma indicação a respeito do que tamanho que eu quero que ela tenha. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Na linha de cima, eu coloquei, na primeira coluna, eu coloquei um texto bem grande. Embaixo um texto um pouquinho menor. Quer dizer, uma coisa que a gente está vendo aqui é o seguinte: a coluna, a largura dela vai ser dimensionada de forma que seja suficiente para conter a informação na maior célula daquela coluna. Então, a maior célula era da primeira linha, a largura da coluna foi determinada por aquela linha. No caso da segunda coluna, na primeira linha eu não coloquei nada, na linha de baixo eu coloquei uma imagem. Quer dizer, novamente, a largura da coluna vai ser determinada de maneira que ela possa exibir a maior largura, quer dizer, seja a maior largura possível, a menor largura possível, de forma que eu consiga mostrar toda a informação daquela célula, das células daquela coluna. Então aqui, a maior informação que eu tinha era da segunda linha, que é a câmera. Então a largura daquela coluna foi determinada pela câmera. E a largura da tabela? É a soma da largura das 2 colunas mais a borda. Foi porque eu não disse nada. Eu posso, em algumas situações, querer optar por definir qual vai ser a largura da minha tabela. Isso pode ser feito de 2 maneiras, quer dizer, sempre utilizando esse atributo width. Eu posso definir uma largura fixa ou uma largura relativa. Como é que é isso? Se eu quero definir uma largura fixa, no caso do segundo exemplo aqui, no caso do segundo exemplo eu estou definindo uma largura relativa. Quer dizer, eu quero que a minha tabela ocupe exatamente 50% do tamanho da largura da minha janela. Então eu fiz aqui um width igual a 50, seguido do caractere %. Se a gente for olhar o código do segundo exemplo, a gente vai ver lá, table width igual a 50%. O que significa isso? Significa que se eu aumentar a área da minha janela, como eu estou fazendo aqui, a gente vai ver que a minha tabela também está sendo redimensionada. Se eu diminuir, ela novamente vai ser redimensionada. Ela vai acompanhar esse aumento e essa diminuição, de forma que ela tente sempre ficar com uma largura 50% do tamanho da largura da minha área visível. Eu disse tente pelo seguinte: porque a prioridade é sempre exibir a informação. Então, mesmo que eu vá diminuindo mais, vai chegar um ponto em que eu vou bater aqui no tamanho da minha informação. Então, por exemplo, a informação aqui visual da câmera, ela não pode ser diminuída para menor do que a largura dela. Então, para tentar continuar a exibir essa largura, eventualmente eu vou ficar com uma largura de tabela maior que 50%. Desde que isso seja necessário para eu continuar exibindo a informação. No caso da linha de cima, mesmo ela sendo mais larga que a câmera, o que o HTML vai fazer, o que o navegador vai fazer, é ir quebrando essa linha por palavras, enquanto ele conseguir. É claro que se eu tiver uma palavra muito grande, vai ser um momento que ele não vai conseguir quebrar essa palavra. Então, mas ele vai quebrando isso, quer dizer, tentando manter os 50% até chegar a esse ponto. Nesse percentual, a gente pode também utilizar um width igual a 100%, como no exemplo seguinte aqui. Se eu quiser que tenha uma tabela que ocupe toda a largura da minha janela visível, então eu fiz um width igual a 100%.
A gente está vendo aqui um ligeiro espaçamento em relação à borda, é porque o documento HTML ele tem uma borda, naturalmente. Quer dizer, então, ele na verdade é um 100%, mas que ele não chegou totalmente ao 100% ali. E a segunda forma de eu definir a largura é não usar esse caractere % depois desse valor. Então, nesse caso aqui, eu fiz, no último exemplo aqui, eu fiz um table com um width igual a 400. A minha tabela, então, vai ter a largura fixa de 400 pixels. O que vai acontecer? Se eu for diminuindo a largura da minha janela, vai chegar um ponto, quer dizer, a minha tabela não é ajustada à largura de janela. E vai chegar um ponto que a minha janela não permite que eu veja a tabela toda. O que acontece, se vocês forem reparar aqui embaixo, apareceu uma barra de rolagem ali. Com essa barra de rolagem, eu posso olhar todo o conteúdo da minha tabela. Quer dizer, a tabela, então, ela não pode ser diminuída além desses 400 pixels. Ele vai sempre respeitar isso. Mas, é claro, minha janela vai poder ser diminuída o quanto eu quiser. Mas, por causa disso, para eu poder continuar a ver a informação, aparece aquela barra de rolagem lá embaixo. Aqui na próxima transparência, a gente vai falar de mais 2 atributos da tag table. Agora a gente vai falar de espaçamentos que a gente pode definir, quer dizer, de forma a melhorar o aspecto visual da nossa tabela. O primeiro atributo aqui é o cell padding. Para entender a necessidade dele, vamos olhar aqui o primeiro exemplo, onde a gente definiu uma tabela, mas não definiu espaçamento algum entre o texto e a borda das células. O que vai acontecer? O navegador, na verdade, ele usa um espaçamento padrão, que, na maior parte das vezes, ele talvez pareça um pouco pequeno, né? A gente pode ver o texto, ele parece que está muito colado. Se a gente for olhar, o texto está muito colado na borda aqui das células. O atributo cell padding serve justamente para isso, para a gente controlar esse espaçamento. No exemplo de baixo aqui, na segunda tag table, eu fiz um cell padding igual a 10. Então ele colocou 10 espacinhos ali em relação entre o texto e a tabela. Nas quatro direções, tanto à esquerda quanto em cima, embaixo e à direita. Então todas as minhas células vão estar com esse espaçamento. Claro, eventualmente você pode achar 10 muito, então isso é uma coisa que você pode colocar um valor que se adapte melhor à sua necessidade. O segundo tipo de espaçamento que a gente tem é o atributo cell spacing. Novamente aqui eu tenho 2 tabelas e nessas 2 tabelas a primeira é sem o atributo cell spacing e a de baixo com o cell spacing igual a 10. O cell spacing é uma outra forma de eu definir largura de borda. Quer dizer, só que no caso aqui, quando eu tenho o atributo border, eu estou falando da borda externa da tabela. O cell spacing fala da largura dessas bordas internas, as bordas que separam as células. Quer dizer, normalmente eu tenho uma largura padrão, que é o que estou vendo no exemplo de cima. No caso de baixo, eu fiz cell spacing igual a 10, e eu posso ver o seguinte, as minhas imagens, as minhas figuras ali, elas estão coladas na borda. Mas a borda de uma célula para outra, ela tem um espaçamento. Quer dizer, é uma outra forma de quase como colocar uma moldura ali. Quer dizer, eu posso ter um efeito visual como o que eu estou tendo aqui no exemplo. A gente viu então, até agora, os atributos da tag table. São atributos exclusivos da tag table. A gente vai passar a falar agora de atributos das linhas e das células. Quer dizer, atributos da tag tr e das tags td. Os primeiros 2 atributos, eles são bastante interessantes e vamos ver aqui o primeiro exemplo para poder entender a necessidade desses atributos. O primeiro tipo de atributo aqui permite que a gente agrupe várias linhas de uma tabela dentro de uma célula. O que significa exatamente isso? Novamente aqui, eu tenho uma primeira tabela. Nessa primeira tabela, eu tenho 3 colunas e 5 linhas. O que a gente pode ver
dessa tabela é o seguinte: se a gente for olhar o código, for acompanhar o código, vai valer exatamente aquilo que a gente já viu para as outras tabelas até agora. Quer dizer, então eu vou ter uma tag table, dentro dessa tag table eu vou ter 5 tags TR, como eu tenho 5 linhas, dentro de cada tag TR eu vou ter 5 TDs ou THs, desculpe, 5 não, 3 TDs ou THs, quer dizer, eu tenho 3 colunas, 3 TDs ou THs. Perfeitamente dentro do que a gente esperava. Só que nesse caso aqui, eu estou olhando o seguinte: as 3 últimas linhas, a primeira coluna, que é a minha coluna que está servindo como uma legenda daquela linha, eu estou vendo que nessas 3, essa coluna, eu estou colocando o mesmo valor. Pode ser uma opção estética minha, em vez de colocar ali naquela célula, em vez de ficar escrevendo 3 vezes a mesma informação, colocar essa informação uma vez só. Muitas vezes, quando a gente está desenhando uma tabela, a gente faz isso. A gente pega uma célula, aonde, ou no caso aqui, eu tenho 3 células que contêm a mesma informação, que elas vão estar explicando ali o que eu tenho nas colunas seguintes daquelas 3 linhas, mas eu quero dizer o seguinte: eu não preciso repetir essa informação. Eu posso juntar aquelas 3 células numa só, colocar a informação apenas uma vez, de forma que essa célula vai estar ocupando as 3 linhas. Isso é feito através do atributo rowspan. Se a gente for olhar o segundo exemplo, a gente vai ver então aqui, eu tenho minha tag table, dentro dessa tag table então, aparece o primeiro TR. Como esperado, eu tenho uma tabela de 3 colunas, eu vou ter então 3 tags THs dentro do meu TR. A segunda linha, novamente, um novo TR, uma tag TH, 2 tags TD. Até aí tudo dentro do que a gente esperava. Na terceira linha vem a primeira mudança. Se a gente for observar aqui, eu tenho uma tag TH e dentro dessa tag TH está lá o rowspan igual a 3. A seguir tem as 2 tags TD normalmente. Na quarta linha, o que acontece dessa vez é o seguinte: eu não tenho agora 3 tags dentro do meu TR. Eu vou ter só 2 tags TD. Na quinta linha também, só 2 tags TD. O que acontece é o seguinte: como na terceira linha, na primeira célula da terceira linha, eu coloquei rowspan igual a 3, é como se eu repetisse, eu já tivesse feito a definição dessa célula para as linhas seguintes. Se eu já fiz essa definição, eu não preciso colocá-lo novamente na linha seguinte, nem na outra linha. Como é rowspan igual a 3, ele vai estar ocupando o conteúdo de 3 TRs. Eu não devo e não posso fazer isso, porque senão eu estaria alterando o conteúdo, a quantidade de colunas de cada uma das outras linhas. Isso vai dar esse efeito que a gente está vendo aqui, de aquela célula vai estar ocupando 3 linhas. O atributo callSpan, ele é parecido com o rowspan, só que agora a gente está falando de colunas e não mais de linhas. Quer dizer, da mesma maneira que eu posso querer juntar várias células de forma que ela ocupe mais de uma linha, eu posso também querer juntar várias colunas, várias células de forma que ocupe mais de uma coluna. Então, novamente, aqui a gente tem 2 exemplos. Na primeira tabela, é uma tabela normal. Então, a gente tem 3 linhas com 4 colunas. Então, como seria de esperar, eu vou ter minha tag table, vou ter então 3 tags TR, e dentro de cada tag TR eu vou ter 4 tags TD ou TH. Na tabela de baixo, eu reparei o seguinte: a informação que está sobre da segunda à quarta coluna, aquela informação de legenda ali, na verdade está se referindo ao mesmo tipo de coisa. Então, eu resolvi colocar uma linha a mais explicando a minha legenda. Quer dizer, aqui é a descrição de uma partida de tênis de 3 sets. Então, eu coloquei cada uma daquelas colunas ali, eu coloquei o número de set e abaixo o set respectivo ao set que eu estou querendo especificar. Por acaso, nesse exemplo aqui, eu estou até usando uma combinação de rowspan com callspan, porque na primeira coluna, a primeira célula da primeira coluna, eu quis que ela ocupasse 2 linhas. Então, como é que vai ficar a definição dessa tabela?
Se a gente for olhar o nosso código, a gente vai ver a nossa tag table. Na primeira linha, o que acontece? Quer dizer, a minha tabela, no total, ela vai ter 4 colunas. É uma tabela de 4 colunas. Mas na primeira linha, eu na verdade só tenho 2 células. A primeira célula ocupa a primeira coluna e a segunda célula ocupa todo o espaço da segunda até a quarta coluna. Então o que eu tenho ali? Eu tenho, dentro do TR, o primeiro TH, eu tenho um rollspan igual a 2, porque essa minha primeira célula, ela ocupa só uma coluna, mas ela vai ocupar 2 linhas, então por isso rollspan igual a 2. E a segunda célula dessa linha, eu vou ter lá um TH também, só que callspan igual a 3. Quando eu digo callspan igual a 3, eu já estou dizendo que ela vai ocupar 3 colunas. Na linha de baixo, eu não vou ter a célula da primeira coluna, porque a de cima já está indo até a linha de baixo. Mas as 3 colunas seguintes vão ter que estar especificadas. Então eu tenho 3 tags TH, que é justamente o seguinte: como em cima eu coloquei uma célula com callspan igual a 3, embaixo eu tenho que colocar 3 tags TH para corresponder exatamente à largura ocupada pela célula de cima. E a partir da terceira linha é uma tabela normal. Eu tenho mais 2 TRs e dentro de cada TR eu vou ter 4 TDs ou THs. Vamos continuar aqui então a falar dos atributos de TR, TD e TH. A gente tem então aqui mais alguns atributos que vão tratar especificamente do alinhamento dos elementos dentro da célula e também das dimensões da célula, de forma de poder controlar a exibição do conteúdo dessas células. Primeiro vamos ver aqui os atributos de alinhamento. Eu tenho aqui 2 atributos de alinhamento, o V-align e o align. O V-align a gente pode até guardar por esse V na frente, que trata do alinhamento vertical. Quer dizer, como vai estar alinhado o conteúdo da minha célula verticalmente. Então eu posso ter 3 valores possíveis do V-align, ou top, ou middle, ou bottom. Top no caso é o topo, middle é o meio, e o bottom é o fundo da célula. A gente tem um exemplo aqui. Eu fiz uma tabela aqui de 5 colunas com 4 linhas, e as últimas, as 9 células que estão aqui abaixo e à direita, elas estão mostrando esse alinhamento. Na segunda linha, então, a terceira coluna, eu defini ela com um alinhamento ao topo. Então, eu fiz lá um V-align, dentro da célula, eu coloquei V-align igual a top. Na quarta coluna, eu coloquei V-align igual a middle. E na quinta, o V-align igual a bottom. O outro atributo que a gente tem aqui é o espaçamento horizontal. Nesse caso, o alinhamento horizontal. Nesse caso, a gente usa simplesmente o atributo align. A gente pode ter 3 valores também: left, center ou right. Quer dizer, o left, alinhamento à esquerda; center, alinhamento centralizado; e o right, alinhamento à direita. O que eu estou fazendo aqui? Na terceira linha, então, eu coloquei a terceira coluna, primeiro com alinhamento à esquerda, a quarta coluna com alinhamento centralizado e a quinta coluna com alinhamento à direita. Assim eu posso controlar como as coisas vão estar dispostas dentro da minha célula. Os 2 atributos a seguir, que é o width e o height, width largura, height altura, controlam a largura e a altura da célula. O que a gente tinha visto até agora foi o seguinte, que como é que era definida a largura, por exemplo, de uma célula, ou a largura da coluna? Era definida de forma que eu pudesse exibir a informação da célula mais larga daquela coluna. Então, se eu tivesse 5 linhas, na primeira linha tivesse uma coisa bastante larga, todas as outras, mesmo que eu precisasse de menos largura, ele estaria alinhado, ou teria a largura total determinada por aquela célula mais larga. A altura, a mesma coisa. Dentro de uma linha, a célula que tiver maior altura, ou que precisar de maior altura para exibir informação, essa célula sim vai determinar a altura de todas as demais células daquela linha.
Mas eu posso não deixar isso a cargo do conteúdo. Eu posso eu mesmo especificar essa largura e altura. Então, para isso eu tenho o width e o height. Uma coisa que é interessante falar que é o seguinte, eu na verdade não preciso especificar o width para todas as células da minha coluna. Nem preciso especificar o height para todas as células da minha linha. Basta eu especificar o height para uma célula que as outras vão acompanhar. Desde que esse height que eu especificar seja maior do que a altura que eu tiver nas outras células. Se eu especificar o width para uma célula da minha coluna, eu só preciso especificar para ela, desde que essa largura seja a maior largura dentro dos conteúdos daquelas células. Na verdade, o navegador vai sempre respeitar a altura e a largura do conteúdo. Ele vai sempre tentar exibir a informação. Quer dizer, então, se eu tiver um conteúdo muito grande e eu definir um width ou um height menor, ele vai respeitar o conteúdo grande. Não interessa o que eu especifiquei. Tanto o width como o height, assim como em outras situações que eu tenho que atribuir um valor, eu posso definir esse valor de forma percentual ou de forma fixa. Quer dizer, ela pode ser relativa ou fixa. Quer dizer, então eu posso definir, como no caso aqui do nosso exemplo, lá na primeira tabela, eu defini a primeira coluna com o width igual a 80%. Então o navegador vai tentar sempre manter a proporção entre as células correspondentes ao que eu especifiquei lá no width. Ou posso fazer como no exemplo de baixo, onde eu coloquei o width e o height, onde eu coloquei o width com valores fixos 100% depois. Então, no caso da tabela de baixo, eu coloquei na segunda coluna, eu defini um width igual a 100. Na terceira coluna, eu defini um width igual a 200. Quando eu fiz isso, eu estou dizendo qual é o tamanho que eu quero. Então, ele vai respeitar esse tamanho sempre que possível. Finalizando essa parte dos atributos, então agora eu vou falar um atributo que vale, na verdade, para todas as tags que a gente tem aqui dentro da tabela. Todas essas tags, tanto da tag table, quanto a tag tr, quanto a tag td ou th. São os atributos que vão permitir que eu especifique cor de fundo e a imagem de fundo da minha tabela. O atributo cor de fundo, que permite que eu defina a cor de fundo, é o atributo pgcolor. O atributo que permite que eu defina uma imagem para o fundo é o background. Novamente, repetindo, esses atributos podem ser definidos para qualquer um desses três níveis. Ou a nível de tabela, a nível table, ou a nível de linha, no tr, ou a nível de célula, no td ou no th. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Aqui nesse exemplo, eu coloquei quatro tabelas aqui. E estou demonstrando a utilização do atributo bgcolor. No primeiro caso, eu defini o bgcolor apenas na tag table. O interessante aqui notar é o seguinte, eu fiz um bgcolor igual a red nessa primeira tabela, então toda a minha tabela foi pintada de vermelho. O interessante notar aqui, inclusive, a borda da minha tabela. Hoje, praticamente todos os navegadores seguem essa regra. Nem sempre foi assim. As versões antigas do Netscape, por exemplo, até a versão 4.7, o bgcolor não influía na cor da tabela, na cor da borda da tabela. Ele só dizia respeito ao interior da tabela. As versões mais recentes, a partir da versão 6 do Netscape, isso já não é mais assim. O bgcolor já serve para a tabela inteira. Mas não necessariamente eu quero definir a cor da minha tabela inteira. Eu posso querer definir a cor de pedaço da minha tabela. No segundo exemplo, então, eu defini o bgcolor nas minhas linhas. Eu fiz, então, bgcolor igual a red na primeira linha, bgcolor igual a blue na segunda linha. Então, a minha primeira linha ficou vermelha, a segunda linha ficou azul. Como agora eu estou definindo a nível de linha, isso não afeta mais a borda. Repara que a borda, ela tem a cor padrão, que é a cor de fundo da janela. Se eu não estiver satisfeito, eu posso definir, inclusive, a nível de célula. Então, na terceira tabela aqui, eu estou definindo a nível de célula. Eu vou lá na minha célula e vou dizer o bgcolor. Isso só afeta aquela célula.
E o quarto exemplo é só para mostrar o seguinte, que dependendo do nível aonde eu vou definir o BGColor, isso tem efeito cumulativo. Então, no quarto exemplo, se a gente for olhar aqui o código, eu defini o BGColor igual a blue para a minha tabela inteira. Quer dizer, isso vai fazer com que, primeiro, a minha borda fique azul. É o que a gente está vendo ali, a borda está azul. Na primeira linha, eu fiz lá um BGColor igual a red. Se eu definir um BGColor na linha, esse BGColor da linha sobrescreve o BGColor da tabela. Ou seja, para aquela linha, vale o que está definido para a linha. Não interessa que eu já tenha definido para a tabela. Então, vale para o nível mais próximo da célula. Quanto mais próximo da célula eu definir o BGColor, é o que vai ter prioridade, mesmo que eu tenha definido em outros níveis. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 3 células dentro dessa linha. Na primeira célula, não defini cor. Na segunda, defini um BGColor igual a gray. Na terceira, um BGColor igual a green. Quer dizer, então, o que aconteceu? Como na primeira eu não defini cor, valeu a cor da linha, que é o vermelho. Na segunda, eu defini cinza. E na terceira, eu defini o verde. Na linha de baixo, no TR de baixo, eu não defini BGColor no TR. Então, a princípio, está valendo o BGColor da table. Agora, ali eu tenho 3 células. Na primeira célula, fiz BGColor igual a purple. Então, está aqui a primeira célula em roxo. Vale o que está mais perto da célula. Na segunda, BGColor igual a white. Então, está aqui a minha célula em branco. E na terceira, eu não defini BGColor. Não defini BGColor na linha também, mas defini na table. Então, vale o BGColor da table. Se eu não tivesse definido na table, essa minha terceira célula, como eu não defini o BGColor ninguém, ele ficaria com a cor padrão, que é a cor de fundo da página. Quer dizer, então tudo vai definido nesses níveis. O exemplo a seguir é do atributo background. O background, então, permite que eu defina uma imagem de fundo para minha tabela. Então, eu fiz uma tabela aqui e lá no table eu botei background igual ao URL de um arquivo aqui. Ele foi buscar aquele arquivo. Até não é um arquivo bom para fazer de fundo de qualquer coisa, mas é um arquivo bem colorido, eu usei ele como exemplo. E o que a gente pode ver é o seguinte, essa minha tabela tem 2 linhas e 3 colunas e a minha imagem de fundo começa na primeira célula e ela vai passando por todas as células, vai tendo uma continuidade dessa imagem de fundo. Ele não recomeça a imagem de fundo na segunda linha, nem recomeça na segunda coluna. Quer dizer, que é exatamente o comportamento esperado. Se eu definisse, eu poderia também definir background a nível de linha. O que ia acontecer é o seguinte, aquela imagem de fundo ia valer só para a linha. Quer dizer, se eu quisesse definir em outra linha, ele recomeçaria com a nova imagem de fundo na outra linha. E podia fazer também a nível de célula. Ele funcionaria também da mesma maneira. Quer dizer, novamente, assim como o BGColor, vale também o que está mais próximo da célula. Quer dizer, se eu definir em vários níveis, vale sempre o nível que está mais próximo da célula. Novamente, todos os navegadores, atualmente, praticamente todos têm esse comportamento. Nem sempre foi assim também. Nas versões do Netscape até o 4.7, acontecia que, independente de onde eu definia o background, o comportamento era sempre como se fosse a nível de célula. Ele sempre recomeçava a imagem para cada célula nova. Felizmente, nas versões mais novas, isso não funciona mais assim. Ele funciona para a tabela inteira. Para acabar essa parte de tabela, a gente vai ver aqui, então, já não é mais nenhum atributo a mais, é só uma situação que pode ser interessante. Em alguma situação pode ser interessante eu pegar uma imagem grande e quebrar ela em vários pedaços. A primeira utilização possível é o seguinte, é criar uma espécie de forma primitiva de mapa clicável. Em uma aula anterior a gente viu o que era mapa clicável. Mapa clicável a gente definia regiões dentro de uma imagem, onde eu selecionando uma determinada região, o que acontecia? Aquilo ativava um link que me levava para uma outra página. Dentro de uma imagem, eu podia então ter várias regiões e selecionar vários links ali dentro. Mesmo sem ter mapa clicável, se eu tiver regiões retangulares, eu posso simular isso utilizando uma tabela
quebrando uma imagem em vários retângulos. Se eu pegar uma imagem e dividir em vários retângulos e botar cada um deles numa célula, eu posso no final montar a minha imagem e como em cada célula eu vou ter imagens pequenas, essa imagem teria um link ali dentro que selecionado levaria a... Quer dizer, eu teria uma imagem só, um aspecto visual, mas o usuário teria várias regiões dentro dessa imagem. Uma outra hipótese de fazer isso, uma outra utilidade disso seria o seguinte: se eu tiver uma imagem muito grande, o que acontece? Quanto maior for a minha imagem, maior o tamanho do arquivo. Quanto maior o tamanho do arquivo, maior o tempo de transmissão desse arquivo. Hoje, a rede ainda é sujeita a muitas falhas. Quer dizer, pode acontecer o seguinte: quanto maior for o arquivo, maior tempo ele vai passar transmitindo. Maior chance de ocorrer uma falha nesse meio tempo, ele não conseguir carregar aquela imagem toda. Se eu quebrar essa imagem em vários pedaços, cada pedaço desse vai ser maior do que o todo. Na verdade, a soma do tamanho dos pedaços não vai ser igual à soma da imagem total, vai ser um pouquinho maior. Normalmente vai ser um pouquinho maior. Mas a verdade é o seguinte: cada pedaço particular vai ser menor do que o todo. Então, vou ter mais transmissões, mas de dados menores. E eu vou estar diminuindo a minha chance de ter um problema de transmissão. Pode até acontecer o seguinte: que vem a minha imagem, mas que parte dela não tenha vindo, porque teve um problema de transmissão no meio, mas, de qualquer maneira, eventualmente vai dar uma chance maior do usuário ter uma noção do que estava vindo naquela imagem. É uma outra hipótese de a gente usar isso. Vamos olhar aqui o exemplo, só para demonstrar o que eu estou falando. Então eu peguei aqui a imagem da girafa, é uma imagem como essa que está aqui na parte de baixo, e eu dividi essa imagem em 4 partes e coloquei criei uma tabela sem borda, não defini o atributo border, então a borda não está visível, e o que aconteceu? Eu coloquei cada um desses pedaços da girafa numa célula dessa tabela. Então, o que vai acontecer, na hora de eu botar a tabela junto, a minha imagem vai aparecer junto. O que a gente está vendo se você a gente for olhar o código lá, vai ver o seguinte: eu defini simplesmente a tag table, não defini nenhum atributo a mais além do align, além do alinhamento da tabela, e defini meus TR-CDs, e cada TD eu coloquei apenas as imagens. Mesmo assim, o que a gente está vendo na nossa tabela aqui é que parece até que nossa girafa está dentro de uma janela, porque eu estou vendo aqui uma cruz verde cortando a minha imagem da girafa. O motivo disso aqui é o seguinte: apesar de eu não ter definido atributo algum, alguns atributos daqueles que eu não defini aqui, ou que a gente viu nas transparências anteriores, eles têm valor padrão. Ele tem um valor que, mesmo quando eu não defino, ele não é um valor zero. O fato de eu ter feito, eu não ter definido o valor de border, não quer dizer que as bordas internas da minha tabela, quer dizer, as bordas internas da tabela não estão visíveis, mas não quer dizer que elas não existam. Então, o cell spacing e o cell padding, mesmo não tendo definido eles continuam tendo valor default. Como a gente viu lá, eles têm um valor de 1. Então, essa cruz que a gente está vendo aqui, na verdade, é o espaçamento default, o espaçamento padrão determinado pelos esses caras. Então, no embaixo, eu tenho novamente essa imagem cortada em 4 partes. Mas eu não tenho aqui o efeito de janela, porque eu me preocupei na tag table em fazer cell spacing igual a 0, cell padding igual a 0 e o border igual a 0. Então, mesmo não definindo a borda, não quer dizer que aquela borda não exista, ela existe. Ela só não está visível. Então, se eu quero que realmente ela não exista, eu tenho que fazer border igual a 0, cell spacing igual a 0, cell padding igual a 0. E aí eu vou ter essa imagem aqui, que ela é como se fosse uma só, mas na verdade ela está cortada em 4 partes. Bom, com isso, a gente encerra então essa aula aqui de tabelas.